Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu tenho desejado no meu coração expor a palavra de Deus de uma maneira simples e fácil de entender. Meu nome é Álvaro, eu sou um pastor batista e eu estive estudando esses dias e estou fazendo um comentário sobre a Epístola aos Hebreus. E hoje nós iremos comentar o capítulo de número 3. Meu foco é o que a gente precisa saber. Ou seja, nós precisamos ir direto ao ponto, sem rodeio. E o que esse texto, o capítulo 3 de Hebreus, fala para nós? O que nós precisamos saber dele? Basicamente, é o que nos dará ferramentas para edificar a nossa fé. Então vamos lá. O que eu preciso saber? Hebreus capítulo de número 3. Primeiro, que o cristão deve fixar seus pensamentos em Jesus, pois ele é o enviado, ou seja, o apóstolo, e o sumo sacerdote, ou seja, o mediador do cristão. Isso está lá em Hebreus capítulo 3, versículo de número 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, falando da igreja, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ou seja, o pensamento do cristão, ele tem que estar fixo em Jesus, pois Jesus é o enviado de Deus que trouxe a mensagem de Deus para o povo que Deus chamou e escolheu, para o povo que Deus deseja salvar. E Deus deseja salvar todos aqueles que creem, e Ele é o mediador, o sumo sacerdote, aquele que entra na presença de Deus em favor do homem. Então, ponto. Esse é o que nós precisamos saber, que o cristão deve fixar seus pensamentos em Jesus, pois Ele é o enviado, o apóstolo e sumo sacerdote, o mediador do cristão. Segunda coisa que nós precisamos saber sobre o capítulo 3 aos Hebreus, e só para explicar eu estou usando a versão NVI, ok? A versão da Bíblia NVI. Segundo, Jesus foi fiel ao Pai, assim como Moisés, porém, Jesus é digno de maior glória do que Moisés, pois Moisés era servo, ou seja, essa palavra servo quer dizer escravo, enquanto Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus é digno de maior glória do que Moisés. Lembrando que o contexto dos ouvintes é um contexto judaico, e os judeus que estavam ouvindo tinham Moisés em alta grandeza, era um dos maiores homens que Deus havia levantado, foi aquele que libertou o povo de Israel do Egito. Só que o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus é digno de maior glória do que Moisés, porque Jesus é o Filho de Deus e Moisés foi apenas um escravo, um servo que Deus usou. E isso está lá nos versículos de 2 ao 6. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, falando de Jesus, que Jesus foi fiel ao Pai, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Ou seja, Jesus, ele é o próprio edificador, ele é o filho. Moisés é apenas o servo que veio divulgar, que foi fiel em toda a casa de Deus, ok? Então a segunda coisa que nós precisamos ir direto ao ponto, que eu preciso saber nesse capítulo, é que Jesus foi fiel ao Pai, assim como Moisés, porém Jesus é digno de maior glória do que Moisés,
pois Moisés era servo, escravo, mas Jesus, o Filho de Deus. Terceira coisa que nós precisamos saber aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 3, é que o homem só se torna casa de Deus, morada de Deus, edifício de Deus, se apegar-se firmemente à confiança e à esperança da qual se gloria, ou seja, na salvação trazida e anunciada por Jesus. Eu vou repetir. O homem só se torna casa de Deus se apegar-se firmemente à confiança e à esperança da qual se gloria, ou seja, da salvação trazida e anunciada por Deus. Se o homem não se apegar a essa confiança, a essa salvação, não tem como ele se tornar casa de Deus. E isso está no versículo de número 6, né? Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E o escritor continua: e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se eu me apego firmemente à salvação trazida, à esperança que a gente tem, à confiança, eu sou a casa que Deus edificou, que Deus está edificando, ok? Então, o homem só se torna a casa de Deus se apegar-se firmemente à confiança e à esperança da qual se gloria, a salvação trazida e anunciada por Jesus. Pronto, nós precisamos saber isso, ok? A quarta coisa que nós precisamos saber nesse capítulo é que não devemos ter um coração perverso e incrédulo que nos afaste de Deus. Pelo contrário, devemos nos encorajar para que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, nós não devemos abandonar essa fé, nós devemos nos apegar. Se eu abandono essa fé, se eu tenho um coração incrédulo, se eu rejeito essa salvação trazida por Jesus, ok? Eu não serei casa de Deus. Então, repetindo, não devemos ter um coração perverso e incrédulo que nos afaste de Deus. Pelo contrário, devemos nos encorajar uns aos outros para que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. E isso está no versículo de número 7 ao versículo de número 12. Escute. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Ele estava reportando a caminhada, a jornada do povo de Israel no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo, ou seja, reportando a jornada de Israel no deserto, e ele mostrando que muitos que saíram com Moisés, mas não permaneceram fiéis, firmes àquela confiança e àquela esperança, mesmo vendo tudo que o Senhor estava fazendo. Então, essas pessoas foram retiradas da promessa do descanso, da salvação ou da entrada na Canaã que Deus tinha feito ao povo. Então, recordando,
Aqui pontuando novamente, não devemos ter um coração perverso e incrédulo que nos afaste de Deus. Pelo contrário, devemos nos encorajar para que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Ponto. Quinta coisa que nós precisamos saber nesse capítulo, indo direto ao ponto que eu preciso saber, é que devemos nos apegar até o fim à confiança que temos. Está no versículo 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, a suma desse capítulo é a permanência. É ficar até o fim, é continuar, é não abandonar a fé, é não abandonar a mensagem trazida pelo Filho de Deus, é não abandonar a confiança na salvação trazida e anunciada por Jesus. Ok? Ponto. Então, recordando, quinto, devemos nos apegar até o fim à confiança que temos, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. E sexto, para encerrar, indo direto ao ponto, tá? E desde já, se você estiver gostando desses vídeos que eu tenho produzido, deixe o seu like, se inscreva aí no meu canal, para que você possa estar recebendo outras notificações. Eu gosto de compor também, gosto de postar algumas coisas no YouTube, e você também estará recebendo essas notificações e a continuidade desse estudo, ok? Então, em sexto e último lugar, é que a incredulidade e a apostasia, ou seja, apostasia, para quem não sabe, é o abandono da fé, nos retira do descanso de Deus, a salvação, assim como retirou muitos israelitas da entrada em Canaã. E isso ele vai falar até do versículo 15 até o último versículo de número 19. Então, a incredulidade e a apostasia, que é o abandono da fé, nos retira do descanso de Deus, a salvação, assim como retirou muitos israelitas da entrada em Canaã. Vejamos. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Ou seja, indo direto ao ponto que eu preciso saber, em sexto lugar, a incredulidade e a apostasia, o abandono da fé, nos retira do descanso de Deus, que a salvação e para ele seria um Canaã, assim como retirou muitos israelitas de entrar na terra prometida. Ok? Esse foi o comentário, o apontamento, não gosto nem de chamar de comentário, mas o apontamento no capítulo 3 de Hebreus, da carta aos Hebreus, que você possa aproveitar esse material e ser abençoado. Não se esqueça de dar o seu like se você gostou, ou dislike, fazer um comentário. Pastor, eu entendo sim por esse caminho, ok? Lembrando que eu quero ir direto ao ponto. A mensagem que é trazida nesse capítulo são essas: o cristão deve fixar os seus pensamentos em Jesus, pois ele é o enviado, apóstolo e sumo sacerdote, mediador do cristão. Jesus foi fiel à casa, fiel ao Pai, assim como Moisés, porém Jesus é digno de maior glória do que Moisés, pois Moisés era servo, escravo, mas Jesus é o Filho, o próprio Filho de Deus. 3. O homem só se torna a casa de Deus se apegar-se firmemente à confiança e à esperança da qual se gloria, ou seja, a salvação trazida e anunciada por Jesus. 4. Não devemos ter um coração perverso e incrédulo que nos afaste de Deus, pelo contrário, devemos nos encorajar para que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado, pois nós estamos em Cristo,
Quinto, devemos nos apegar até o fim à confiança que temos, a salvação, a promessa da salvação. E sexto, a incredulidade e a apostasia, que é o abandono da fé, nos retira do descanso de Deus, assim como retirou muitos israelitas da entrada em Canaã. Que Deus te abençoe.